Olá, sejam bem-vindos ao Empreende 360, o podcast que fala sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou a Rúbia e hoje a gente tem um tema quentíssimo e a gente já vai direto nele, que é como vender pelo Instagram. Então, realmente o que funciona e o que é papo furado. E para isso a gente tem uma convidada que está aí inserida nesse universo, trabalha com isso, que é a Carol Franco. Não só trabalha, como ajuda, né, e auxilia outras pessoas a entender qual é esse jogo, entender o que funciona para poder colocar em prática. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, obrigada, Rubia, pelo convite. Estou bem feliz de participar desse episódio para falar exatamente desse tema quente, né? Então vamos lá, bora lá. Carol, o que funciona então? O que funciona de verdade quando a gente fala em vender pelo Instagram? Porque hoje, para a gente contextualizar aqui, hoje não, né? Já de um bom tempo para cá, o Instagram se tornou uma ferramenta muito poderosa, né? Mas, como eu gosto sempre de reforçar, não a única ferramenta, mas é uma ferramenta muito poderosa. Só que a gente percebe, e eu escuto muito de muitas pessoas também, que, ai, mas não está funcionando, né? E aí reclama de várias coisas, mesmo fazendo tráfego pago, mesmo fazendo, dizendo assim, como manda a cartilha, né? A pessoa vai fazendo ali o que vai ouvindo, o que vão ensinando e tal, mas acaba que não estão tendo retorno. O que acontece? O jogo mudou, as regras mudaram, é isso que está acontecendo? Fala um pouquinho aí. É isso, exatamente isso, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas quando eu recebo muitas perguntas, né? Pelo Instagram, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas. E o que eu costumo falar é que o Instagram, ele não foi feito para vender, ele foi feito para entreter, né? Mas, principalmente na pandemia, muitos empreendedores começaram a utilizar o Instagram como ferramenta de venda. E tudo bem, é isso mesmo, tá? No entanto, você tem que ter algumas regrinhas básicas para poder fazer esse trabalho funcionar de verdade, tá? Então, o que que eu costumo falar para as pessoas, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender do Instagram para fazer isso tudo funcionar é o posicionamento. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu posicionamento. Quem não se posiciona não vende, Rubem. Se a pessoa entra no seu perfil e ela não entende em 5 segundos o que ela faz, desculpa, o que Uhum. você faz, já era. Então, essa é uma das premissas realmente para você usar o Instagram como ferramenta de venda. E uma outra coisa que é extremamente importante, eu falo também bastante sobre isso, é a questão do benefício, ou seja, um conteúdo que resolva o problema das pessoas. Então, as pessoas compram soluções, elas não compram fotos bonitas, por exemplo. Conteúdo educativo, dica rápida. Se de repente você até domina algumas ferramentas de edição, ferramentas de tecnologia, por que que você não pode ensinar isso para as pessoas? E isso é o que realmente ainda funciona. Então, as pessoas, elas tendem, né, a parar, né, prende a atenção realmente das pessoas, esse tipo de conteúdo. E aí, muitas pessoas até começam a sentir falta, né? Se você não traz aquela dica, se você não faz aquele conteúdo que realmente está ensinando alguma coisa. Então, isso é bem interessante, porque as pessoas começam a se identificar com você a partir desse conteúdo educativo que você, né, tem aí a oportunidade de trazer para elas, tá? E uma outra coisa que é Colocou. importante, pode falar. Você colocou uma coisa interessante, que você falou que o Instagram, ele não, pelo menos a princípio, né, não havia sido feito com essa intenção de venda, mas sim de entretenimento. E o que a gente percebe hoje nos conteúdos é justamente essa mistura do que você está falando, né? Trazendo ali informação, coisas educacionais, ensinando como, né? Ou como você pode fazer isso, como você pode fazer aquilo. De formas rápidas, né? Porque o Instagram traz esse formato, né? Dos vídeos serem curtos, e olha que também já aumentaram, antes era 1 minuto, agora 3, 1,5, agora 1 minuto, mas, é 30. mas ainda, ainda é usado muito para entretenimento. O que você percebe, ou o que se tem falado sobre essa nova fase, né, do Instagram? Porque a gente também saiu da pandemia, então o comportamento das pessoas mudaram, né? Não é igual como era antes da pandemia, mas também não é como foi na pandemia. Então, como que tá sendo visto essa questão do entretenimento barra conteúdo, né, educativo ali? Deu para entender minha pergunta? Isso. Se você souber fazer infoterimento, Ah, adorei, é melhor ainda. adorei infotenimento. Vou pôr até grande aí, né? Isso. Gostei.
Então, muitas pessoas usam exatamente isso que você está falando, tá? Então, tem perfis e perfis aí no Instagram de pessoas que sabem fazer isso muito bem. Se você realmente conseguir casar a informação com o entretenimento, É um realmente casamento perfeito. um casamento perfeito, tá? Então, eu costumo também falar para quem eu consigo perceber, né, que tem esse viés de saber fazer isso, faça, Uhum. tá? Uhum. Faça, porque é um super casamento, as pessoas realmente compram essa ideia, gostam de ver, e aí a tendência realmente aqui o alcance, né, desse determinado perfil, ele seja maior, tá? Então, fica a Legal. dica de Car- infotenimento. Carol, você comentou, você falou, né, essa questão de se a pessoa já tem esse viés ou essa facilidade de fazer, que seria o casamento perfeito. Mas e quando não tem? Né? A maioria das pessoas tem um perfil ali que talvez ela não se identifique. E tem muita gente que a gente ouve também, eu não gosto muito de fazer conteúdo. O que que funciona, né? Já que o tema é esse, o que que funciona? Quando a pessoa tem um perfil diferente, o que que você acha que ela pode fazer para que ela também não seja algo, não se coloque como algo falso, né? Ela não Uhum, se posiciona ali como realmente ela é, mas ao mesmo tempo ela consiga trazer algo que as pessoas gostariam de ver. uhum. É, assim, tem muita gente que não gosta de aparecer, né? Vamos pegar uma fatia aí das pessoas, né? Não vou dizer que a grande maioria, mas existem muitas pessoas que trazem esse tipo de dor até. Às vezes a pessoa ela Uhum, quer usar o Instagram para divulgar o trabalho dela, né? Para uhum, alavancar o negócio dela, mas ela não quer aparecer, tá? Não tem problema. Não tem problema. Você sabe que existe um perfil, né? Um tipo de perfil aí que, se você procurar, se você jogar no Instagram, você vai ver diversos perfis que chama-se faceless. Não sei se você já ouviu falar isso. uhum. Faceless são aqueles perfis onde as pessoas elas vendem produtos, serviços sem aparecer. Então, existem formatos para esse tipo de perfil também. Não, não, Legal. não tem problema você não querer aparecer. E muitas das pessoas, diga-se de passagem, que trabalham, né, o Instagram dessa forma, no faceless, que é sem rosto, né, não aparece, Uhum, ganham muito dinheiro com isso. Mas na realidade, qual que é a sacada, né? Eu acho que assim, para todo mundo, é a recorrência. Você precisa fazer conteúdo recorrentemente. Porque senão é difícil você alcançar, né? Principalmente se o seu objetivo é aumentar a sua base, a sua audiência, uhum. é muito difícil você conseguir atingir um volume de pessoas aí, de repente no futuro você quer vender alguma coisa, é muito difícil você aumentar a sua base se você não tem essa recorrência, tá? Que também é uma dificuldade que muita gente traz. E eu Ah, ia comentar, eu ia puxar esse assunto agora. Bom, primeiro, seria como se fosse o equivalente aos canais Dark ali do YouTube, né, que você comentou, que são esses sim. canais que, né, não aparece a Uhum, pessoa, mas o conteúdo em si, né, que é o tema. uhum. E essa questão da recorrência, Carol, é uma coisa que não tem como fugir, essa é a verdade, né? A Exatamente. gente tem estudado aí sobre essa questão das mídias, o próprio YouTube, as redes sociais. A verdade é que para entrar no jogo, né, e para jogar, Tem que jogar. qualquer canal ou plataforma que seja, precisa haver essa recorrência que você está falando, né? Porque o Exatamente. que esses canais querem é isso, eles querem produtores de conteúdo, pessoas que vão colocando as coisas lá para que cada vez mais tenham coisas interessantes para que o público fique ali e não saia dali ou encontre ali aquilo que ele gosta e quer ver, né? Muito Quer ver? legal. Carol, falando aí também, acho que um tópico importante dessa questão do que funciona pro Instagram, não só pro Instagram, mas hoje o tema é isso, né? O que que você poderia falar sobre a autoridade, porque eu acho que tanto quanto o posicionamento é a palavra da vez, né? Falar Mesmo. muito sobre essa questão de autoridade, autenticidade. O que que você poderia trazer, a respeito disso, sob o seu olhar? Isso. Quanto mais autêntico, melhor. Mas é autêntico mesmo, tá? Autenticidade é ser você. Quando a gente fala em venda, vou falar uma coisa aqui meio clichê, mas continua sendo verdade, as pessoas compram você primeiro e não o seu produto. Então, quanto mais você mostrar você e não o seu produto, Uhum, ou você conseguir vender sem falar do seu produto diretamente com as pessoas, isso tende a encantar as pessoas e, obviamente, elas se identificarem com você, né? Então,
A autoridade é importante, sim, claro, né? Mas não necessariamente você precisa martelar a autoridade em 100% dos seus conteúdos. O que que você pode usar como um conteúdo aí que vai mostrar a sua autoridade, mas que você não necessariamente fica, digamos, tá? Você é um profissional de saúde, se você ficar martelando ali tecnicamente, o tecnês ali, né, Uhum, para as pessoas 100% do tempo, é muito difícil que as pessoas entendam e comprem alguma coisa ali, justamente pela dificuldade, muitas vezes, até de compreender o que você está falando, né? sim. Então, a linguagem ela tem que ser muito até informal, né? Quanto mais você conseguir transmitir exatamente a forma como você é e fugir dessa tecnicidade, né? Melhor. Então, o que que você pode usar para trazer essa autoridade ali sem entrar nesse viés muito técnico? Depoimento, tá? Depoimento dos seus clientes. Se você é um profissional de saúde, depoimento dos seus pacientes, mostrando você dentro daquele processo todo, né? Existem diversas formas de fazer isso, dependendo, né, do que você faz, mas eu Uhum, tô dando aqui, lógico, pinceladas muito rápidas, né, para entender aí como que a gente pode mostrar essa autoridade sem ser técnico demais. uhum. Então, as pessoas elas precisam ver que você é confiável, né? Mas não necessariamente você precisa, né, abrir o livro ali. Eu sou dentista de formação, então eu falo para os meus amigos dentistas, vocês não precisam abrir aquele livro, né? Os nossos livros aí de endodontia, de dentística e ficar explicando, né? Porque as pessoas não querem saber isso, né? Elas querem saber o resultado antes e depois. Isso tem formas de fazer, claro que, né, algumas profissões aí tem a questão do conselho, e é uma questão que precisa ser avaliada, mas não necessariamente você precisa martelar nessa tecla muito técnica, porque isso realmente não atrai as pessoas. As pessoas Até querem ver porque, o resultado, até né? porque é o que você, puxando ali o que você já disse no início, né? Que o Instagram, ele tem esse perfil de entretenimento, de conteúdos Sim, mais curtos, mais rápidos. Então, se a pessoa quiser algo mais técnico, ela tem outras plataformas para buscar sim. isso. Então, acho que isso é Uhum. importante, definir, né, entre as plataformas, e aí, pegando o Instagram, qual Uhum. é a característica da própria plataforma, porque aí você Ah, consegue acertar mais. E uma outra perfeito. coisa para complementar é que, assim, autoridade não é você dizendo quem você é, o que você fez, né? Aquela coisa de ficar ali trazendo os seus títulos, vamos dizer, né? Sim. Autoridade seria muito mais você mostrar os resultados do seu trabalho, não é isso, Isso, Carol? exatamente isso. E tem inúmeras formas. Eu tenho colegas aí, como eu falei, dentistas, que trazem essa questão do entretenimento, conseguem mostrar o resultado de uma forma muito legal, assim, sem deixar, né, de mostrar realmente o Uhum. resultado, mas de uma forma que cativa as pessoas, sabe? Até Então, sem ser divertida, né? técnico A gente vê demais, muitos conteúdos ali trazendo esse muito viés divertido. cômico, né? É bem bacana mesmo. Exatamente. Eu conheço um profissional que ele é surfista, ele é dentista e E surfista. surfista. Então, se você entra no Instagram dele, ele mostra os resultados realmente de todo o trabalho que ele faz. Tem uma clínica assim, bem grande, super bonita em São Paulo. Mas ele mescla isso tudo com a vida dele, que é ele pegando a prancha, descendo para o litoral, surfando nas praias onde ele, né, gosta de surfar. No Uhum. consultório dele, ele tem uma prancha onde os pacientes assinam o nome. É uma Olha que prancha tipo uma legal. lousa, Que sabe? E legal, ele que legal. mostra isso, né? Então ele sabe envolver as pessoas e, obviamente, que ele tem uma audiência enorme, enorme, assim, né? Até por ser um profissional de saúde, isso é muito legal. E é Trazer algo isso. diferente, né? É É trazer isso. algo diferente. Respeitar Exato. esse. Porque todo mundo tem alguma coisa interessante, né? Às vezes tem pessoas que Todo falam, ai, mundo. mas o que que eu vou fazer? Porque a gente fica sempre com aquela questão da comparação, né? Que aí você olha lá outras coisas, outras pessoas e outros canais ali que a pessoa pinta e borda, às vezes você fala, ai, mas o que que eu posso trazer? Na verdade, você acabou de citar um exemplo, é isso, né? Algo que já é ali da pessoa, algo que ela já faz, até as chatices, né, Carol? Até Até. as chatices podem virar algo interessante. Eu me lembro que há um tempo atrás me compartilharam para mim justamente um perfil ali de uma pessoa que ele trazia tudo que era de chatice e tal, mas de uma maneira que ficava engraçado. Mas era isso, era ele, né? Então trazer essa vulnerabilidade, essa questão de mostrar realmente quem você é, Na e é verdade, como traz a você sua falou, essência. Oi?
a sua essência, a né? sua Desculpa, essência, e aí, acabei por interrompendo. consequência, você já vai, né, trazendo ali os resultados, obviamente, o que você faz e tal, e isso vai gerando, porque essa autoridade, ela é construída em cima de quem você é, e não de quem, né, de um diploma ou algo assim. Claro que Exatamente. algumas coisas, dependendo da área, são importantes. É importante isso ser citado em algum momento, mas não é isso que conecta, né? Acho que esse que é Exatamente. o ponto. Você falou conectar, né? Conectar é conectar mesmo. O Instagram tem ferramentas para você fazer isso. Por exemplo, os stories. Então, quer ver uma forma de você falar com a sua audiência? Caixinha de perguntas, Uhum. enquetes. Então, é uma forma de você falar, tirar dúvidas, dar dicas. A Uhum. gente está falando tudo isso, mostrar a sua autoridade através de uma resposta que você dá para uma dúvida que eventualmente alguém trouxe para você. Isso é conexão. É rápido isso? Calma, que essa pergunta não vai ficar sem resposta. No próximo episódio, Carol Franco continua entregando o ouro de como vender no Instagram. Então, até o próximo episódio.